O senhor disse que apertou o pescoço dela, mas aí ela já faleceu? Como é que foi? Não, ela desmaiou. Ela desmaiou. E daí? Daí ela tentou recobrar a consciência e eu peguei o cinto e comecei a apertar até que eu vi que ela estava morta. E depois que ela estava morta, o senhor fez mais alguma coisa? Eu agredi... Não, antes dela morrer, eu agredi ela com cotovelada. Nesta sessão, acompanhamos o depoimento de Paulo de Freitas. Ele é acusado de matar sua namorada, Maria Ivone, em um quarto de hotel, aparentemente por causa de ciúmes, após ele encontrar fotos dela com outro homem no celular. Paulo confessou o crime em detalhes, admitindo ter estrangulado a vítima e, em seguida, ligado para a polícia. Veja os detalhes chocantes deste caso. Por que ele confessa o crime que ele mesmo cometeu tão rápido? Será que tem coisa estranha aí? Acompanhe o interrogatório dele. Bom dia, repete seu nome. Paulo de Freitas Alvarenga. Paulo, meu nome é Cláudio, juiz aqui da Primeira Vara Criminal. Aqui à direita, doutora Andréia, promotor de justiça. Doutor Andrei, advogado que ingressou como assistente de acusação, contratado pela família da vítima. Aí os seus advogados, né, doutor Matheus e doutor Marcos, os jurados aqui à esquerda. Vamos fazer várias perguntas, é um direito seu ficar em silêncio. Se não quiser, não precisa responder, ok? Consta aqui que foi você quem matou a Maria Ivone, é verdade? Verdade. Vocês eram namorados? Namorados. Namoraram por quanto tempo até chegar esse dia? Tipo que passou de um ano. Um pouco mais de um ano? Um pouquinho mais de um ano. Ok. E consta aqui que você apertou o pescoço dela com as mãos e depois passou um cinto em volta do pescoço e até que ela desfalecesse, é isso mesmo? É, exato. E aí você telefonou para a polícia? Eu telefonei 3 vezes para a polícia militar e não estava completando a ligação, ninguém estava atendendo. Aí daí eu peguei... Eu estava num estado de choque muito grande naquele momento. E eu fui procurar a Polícia Civil. Por intermédio de pesquisa no celular. Ok, daí a Polícia Civil foi até lá. Isso. Ok. Estou vendo que você está tremendo, está sentindo mal? Também o ar-condicionado está me ajudando. Assim. Ok. Quer uma água, alguma coisa? No momento, não. Ok. Se precisar, é só falar. Qual foi o motivo? Por que você fez isso com a Maria Ivone? Olha, a princípio, quando conheci e começamos a conversar pelo telefone, foi uma conhecida dela que me apresentou para ela. E até então era um relacionamento assim que eu não imaginava que ia chegar em lugar nenhum. Tipo assim, eu não conheço, não tenho ninguém para dar uma... Eu pensei assim, eu fui conversando com ela e daí um dia eu falei, pô, vem aqui em Maringá pra gente conversar pessoalmente, para almoçar comigo. E aí nós começamos a conversar. E ela era muito falante, ela é muito, o tempo todo falante, né? Ela falava, conversava o tempo todo. E aí, eu por estar sozinho, eu ficava tentando entender qual seria a dinâmica daquele relacionamento. E ela se passava para mim como evangélica, era cristã. E aí, um dia ela chegou para mim e começou a falar de Jesus para mim, segundo a crença dela. E eu dizia para ela, olha, não vai acontecer porque eu já fui de uma igreja e tal e não funcionou para mim, hoje eu não quero mais isso para mim, eu quero viver minha vida de forma normal, mas sem essa de ter que ficar enfiada dentro de igreja nenhuma. E aí, só que ela era muito carinhosa, ela era muito carinhosa. E aí aquilo me cativou demais. Então, chegar ao ponto de eu ter 53 anos na época, 52 para 53 anos, e ela tinha 65. E mesmo tendo uma diferença de idade muito grande, eu andava de mão dada com ela no centro de Maringá. Eu andava com ela de mão dada. Eu tinha carinho por ela. Aí eu falava assim, poxa, tu é tão insegura, cara. Você é tão medrosa. Eu vejo que a idade avançou para você, mas você não criou uma armadura para encarar essa vida, para encarar as circunstâncias, né?
E ela era de chorar, sabe? O tempo todo, que se eu brigasse com ela, ela chorava, sabe? Se eu discutisse com ela, ela chorava. E aí todo tempo ela vinha relatar as coisas, problemas da vida dela, pessoal lá. E eu dizia assim, poxa filha, vamos aproveitar então, já que você é da igreja e eu não queria mais viver com essa atmosfera de religião para cima de mim, mas se você está vindo da parte de Deus, pô, legal, vamos conversar, vou tentar uma aproximação com a tua família e tal. Até que um dia eu conheci o mais novo, que é o Mateus, e ele relatou para mim que a mãe dele tinha um histórico de traição por intermédio. O marido dela, ela traía ele com um amante. E aí, naquele momento, eu não acreditei, eu não quis acreditar, eu não quis dar credibilidade. Eu pensei assim, o cara não está querendo que eu fique com a mãe dele e criou um perfil negativo para mim sair fora dela. Então, eu ignorei. E era muito complicado, porque eu tentava aproximação e os 2 filhos não queriam que ninguém chegasse perto dela. Estava cercado ali para ninguém chegar perto dela. E eu tentava entender aquela dinâmica. Aí eu comecei a conversar com ela, perguntei, ela afirmou para mim que tinha traído o esposo, que inclusive era amigo de copo, de bar, era um amigo que ele conheceu e casualmente aproximou dela e começaram a ter um caso. E no decorrer dos tempos, os meses foram se passando e ela começou a perceber que eu tinha uma carência afetiva em relação a ela. Ela sabia disso. Ela sabia que eu gostava dela. Ela sabia que eu tinha um sentimento muito forte por ela. Eu falei assim, minha filha, vamos lá na Igreja Universal, no centro. Vamos conversar com o pastor, a gente bota a nossa vida no altar, então a gente aproxima a nossa vida para Deus. E aí, quem sabe, apesar de você ser mais velha, mas não sei, de repente você pode ser minha cara metade. Pode ser que você me complete. E só que ela tinha uma vida muito conturbada dentro da família dela com relação aos filhos. Ela vivia reclamando dos 2 para mim, né? E aí eu falei assim, olha, o teu filho mais novo vai se casar agora em dezembro, então eu não quero nada com a tua casa. Contrário do que o menino fala de mim, que eu sou um alienado, que eu sou um vagabundo, que eu não trabalho, eu sou microempreendedor. Eu sou pintor, eu sou pedreiro, eu sou eletricista, eu construo uma residência, entendeu? E eu acreditei num relacionamento. Eu acreditei que dali ia surgir um relacionamento. E eu comecei a acreditar, eu comecei a investir dentro daquilo ali. Eu falei assim, filha, eu estou em um serviço agora que surgiu em Londrina. Eu vou trabalhar lá e era uma pintura, uma reforma num prédio que eu peguei lá. E daí o teu filho vai se casar, tu vai ficar sozinha, a gente tenta alugar uma casa, não sei se aqui em Maringá, em Londrina, a gente vai viver nossa vida junto. Aí ela chega, ela o tempo todo ela falava assim, eu encontrei com o Nelson falou isso, o Nelson falou aquilo, o Nelson... Eu falei assim, puxa vida, filha, não tem como você te retirar essa pessoa, não, você colocou esse cara entre eu e você e tá chato, porque eu não tô te faltando com respeito. Contrário do que o policial relatou ali, que eu disse, que eu afirmei que eu agredi ela, eu nunca levantei a mão para ela era uma mulher branca. Se eu tivesse agredido ela fisicamente, a primeira providência que os filhos dela iam fazer é me levar para a delegacia para registrar uma queixa. Ou se acha que eu ia agredir, eles já não gostavam de mim. E aí eu agora agredo ela e fica tudo bem? Tudo ok? Eu bati e todo mundo, um é engenheiro, outro é professor, e ninguém tinha um nível intelectual de falar, não, estou agredindo minha mãe, vamos lá prender esse cara, ou a gente mesmo não vai resolver de homem para homem. Ela é uma mulher branca, então eu tinha muito carinho com ela. As pessoas ficavam o tempo todo me questionando, por que você está namorando essa mulher bem mais velha do que você? Sai fora, cara, uma coisa mais jovem, uma mulher mais nova e tal. Eu dizendo, mas não é, cara, eu gosto dela, ela me faz bem, eu nunca cheguei em vias de fato. E se o senhor fosse pedir o meu celular ele tem registro. Tá com o senhor? Tá no poder do senhor, meu celular agora? Tá lá na nona, né? Não houve perícia dentro do meu celular. Quando a policial civil ela me questionou, eu abri ali e mostrei para ela. E eu falei, olha como é que é constrangedor essa foto.
e as conversas. Então, quer dizer, eu fiquei numa situação de aperto, porque eu não tenho essa experiência, eu não sou alguém que tem esse costume, que qualquer coisa eu vou resolver. Eu tenho a mãe do meu filho, eu tenho uma casa própria no Rio de Janeiro, eu tenho um filho de 25 anos. Vamos dar uma objetivada aqui, que até porque as partes vão fazer perguntas, aí poderá esclarecer melhor. Pergunta seguinte, vocês foram lá no hotel. Isso. Já deixou claro que apertou o pescoço dela com a mão, depois rolou no cinto até que ela desfalecesse. Uhum. Ela estava dormindo na hora que... Não. Como que foi ali na hora do momento? Eu pedi para ela desbloquear o celular e ela disse assim, eu vou tomar um banho. Aí eu falei assim, tudo bem, vai lá tomar teu banho. Deixou o celular aqui comigo, na cama. Aí quando ela saiu do banheiro, que ela voltou aqui, eu falei para ela, o que significa isso? Mostrando as fotos e os áudios. Fotos do quê? Fotografia dela com o Nelson. Tava na memória do celular dela dentro da lixeira. A fotografia... foto íntima. Ok. Eu tirei, eu transferi para o meu celular e depois eu deletei as fotos novamente do celular dela. Que foi uma selfie que ele fez e mandou para ela. Entendeu? E quando ela chegou, eu dei um empurrão nela para ela estava em pé aqui na lateral da cama e ela caiu de forma diagonal. Não caiu no sentido normal, quando a gente deita na cama, ela caiu na diagonal. Aí ela voltou para mim e ela falou assim, você tem que entender que a gente não é casado e você não tem que se meter na minha vida porque eu já conheci o Nelson antes de você. E aí foi que eu tive um sequestro psicológico. Psicologicamente eu tive um sequestro. Minha mente sumiu. E eu me lembro que eu fiz, que eu já estava tipo assim, já estava para acabar o nosso período no hotel, né? Aí eu já estava com a calça comprida e meu cinto. E aí conforme eu comecei, eu dei um empurrão nela, ela voltou para cima de mim. Tentei desvencilhar dela de novo, ela voltou de novo e enfiou as unhas aqui no meu pescoço. Aí daí eu joguei ela pra cama e enforquei ela. E ela apagou. Já respondeu outros processos ou é a primeira vez? Primeira vez. Tem alguma coisa contra os policiais que vieram aqui ou contra o filho dela? Não, senhor. Não, quando eu confesso que eu fiquei surpreso em relação ao tratamento dos policiais, porque não foram truculentos, não me trataram mal. Foram profissionais e só disseram para mim, se você não me der trabalho, então... Ok. Não tem nada contra eles? Alguma coisa contra o filho dela? Não tem nada de forma pessoal, não. Okay. Não tenho nada pessoalmente. Tem filhos de outros relacionamentos? Eu tenho um filho. Qual a idade do filho? Tem 25 anos. 25, mora onde? No Rio. No Rio. Qual é a sua profissão? Eu sou pintor, sou pedreiro, eletricista. Ok. Estudou até que série? Eu estudei até a primeira série do antigo segundo grau. Completou o ensino médio ou não? Não, ensino médio não. Parei no primeiro ano. Ok. Quer falar mais alguma coisa? A única coisa que eu queria é que se existisse... Eu imagino como deve estar o coração do Matheus, dos irmãos dele, da família, né? Do transtorno que eu causei. Em nenhum momento eu estou aqui tentando justificar o erro que eu cometi. Não, foi no calor do momento, foi uma coisa assim muito repentina. Foi uma situação que eu vivi, eu não tinha a menor intenção de fazer. Eu tinha estado com ela no dia 31 de outubro, de novembro, aí ela disse que ia ter que entregar um fogão e uma televisão, que chegou na casa dela, que era para entregar para o filho dela, e eu fiquei num hotel, dormindo lá, porque eu estava morando em Londrina, e falei para ela, olha filha, você volta amanhã, aí eu vou estar aqui
para a gente conversar, porque eu e ela, a gente ficou na chamada de vídeo, era recíproco, sabe? Era recíproco, era a mesma carência que ela tinha de ter alguém conversando, também tinha. Então a gente vivia de telefone conversando. Em nenhum momento eu pressionei, em nenhum momento eu coloquei ela contra a parede para dizer, você tem que me deixar eu conversar contigo. Eu não acredito que, se não fosse consensual, o senhor acredita que eu ia ter condição psicológica de botar pressão nela para eu dizer para ela, você vai ter que ficar na chamada de vídeo porque é uma ordem que eu estou te dando? Em troco de que ela ia se sujeitar a isso? Quer falar mais alguma coisa? Vamos passar para as palavras, para as perguntas. Okay. De outras pessoas, de outras partes aqui, tá? Ok. Ministério Público e Assistência de Acusação. Seu Paulo, bom dia. Bom dia. Seu Paulo, eu gostaria que o senhor relatasse melhor como é que foi a execução ali do crime contra a Dona Maria. O senhor disse que apertou o pescoço dela, mas aí ela já faleceu. Como é que foi? Não, ela desmaiou. Ela desmaiou. E daí? Daí ela tentou recobrar a consciência e eu peguei o cinto e comecei a apertar até que eu vi que ela estava morta. Tá. E depois que ela estava morta, o senhor fez mais alguma coisa? Eu agredi... Não, antes dela morrer, eu agredi ela com cotovelada. Essas cotoveladas que o senhor deu no rosto dela, então foi... Em que período? Isso que eu não entendi. No período que ela estava para morrer. Para morrer. Depois que o senhor apertou com o cinto? Isso. O senhor viu que ela ainda não morreu? E aí eu agredi ela fisicamente. Com as cotoveladas? Com as cotoveladas. Tá. Quanto tempo demorou mais ou menos essa situação desde que o senhor... Exatamente, eu não consigo precisar, né? Então vamos voltar um pouquinho no dia antes, tá, seu Paulo? No dia anterior você veio de Londrina para ficar com ela, certo? Ficaram, ela voltou para casa. O senhor queria que ela dormisse ali, mas ela não podia, é isso? Não podia dormir. Isso, tá. Por que ela não podia? Porque ela tinha que entregar um fogão e uma TV. Tá. E daí ela foi para casa. E nesse dia o senhor notou assim se ela estava normal, se ela não estava normal, no seu entendimento? No primeiro dia, sim. No segundo, não. No segundo, ela estava estranha. Estava estranha. Ela estava estranha, ela estava muda, ela estava falando pouco. E eu questionando ela, perguntando. Minha filha, eu não chamava ela de Ivone, eu chamava de Maria. Eu falei, Maria, o que está acontecendo que você não está falando hoje comigo? Você é sempre falante, você sempre se comunica tanto comigo. E o que está acontecendo? Né? Por que você está assim? Estou vendo que você está constrangido, parece que aconteceu alguma coisa, você não quer falar ou não quer parar, vamos conversar. Ela estava estranha. No seu entendimento, ela estava estranha. E o senhor achou que no seu entendimento, ela estar estranha com o senhor achou que era o quê? Ela tinha, num dia anterior, que ela disse assim, meu filho está vindo aí, eu vou entregar lá a TV e o fogão, e aí, estou indo embora e tal, e aí depois ela relatou assim, ele veio, ele está voltando aqui, eu vou ter que desligar, sumiu. Aí depois de algumas horas, ela retornou para mim, dizendo, ele veio jantar na minha casa, eu fiz janta para ele aqui, não sei o que, e aí dia 1º ela veio, no dia 1º de dezembro de 2023, aí ela veio, e ela estava muito estranha, ela pediu para mim, ela falou assim, eu preciso comprar um sapato, vamos ali na loja comigo? Eu falei assim, vamos. Falei, depois disso nós vamos almoçar. Aí a gente almoça e vamos curtir um pouquinho lá para a gente namorar num hotel. Até então ali, eu não tinha nenhum pensamento assim de mal, de ser mal, de querer... Tá, mas assim, o senhor disse que ela estava estranha. Ela estava estranha. Mas, tá. No seu entendimento, ela estava estranha. Na noite anterior, quando o senhor foi ouvido na delegacia de polícia, o senhor disse assim, que ela estava estranha e que o senhor pediu para ela para fazer uma videochamada e deixar o celular ligado de frente para a cama dela para o senhor ficar observando ela dormir. O senhor pode explicar um pouco essa situação, o porquê de tudo isso? Bastante constrangedor, meu Deus. Ela, por ter percebido a minha carência afetiva, por ela vivia trazendo o Nelson entre eu e ela.
Aí toda vez que a gente conversava lá, eu vi o Nelson. O Nelson falou comigo lá na rua. Nelson isso, Nelson, o tempo todo Nelson. Eu dizia, puxa vida, aí eu bloqueei o celular várias vezes para ficar sem falar com ela. E ela me ligava, meu celular bloqueou o WhatsApp, mas não bloqueava o número. Aí ela ligava para mim chorando, pedindo para ela. Tá, assim, seu Paulo, eu queria que o senhor respondesse assim, na noite, por que o senhor fez pediu para ela e ela deixou ali filmando ela dormir? Porque ela deixou entender que ela estava com alguém na casa. O senhor vigiar para ver se ela não tinha levado ninguém para casa. Isso. Tá. E o senhor ficou ligado ali até que horas? Daí eu dormi, amanheceu o dia. Certo. E ela veio me encontrar. Tá. No dia do fato, o senhor disse que achou que ela estava estranha. Isso tem alguma coisa a ver com esse Nelson? O senhor achou que ela tinha... Essa estranheza dela era por causa do Nelson? Tipo, que ela teve com ele numa noite anterior, quando ela veio no dia 1º. Entendi. Então, o senhor entendia que ela tinha ficado com o senhor de dia, à noite ficado com o Nelson, e ela estava estranha por conta do Nelson. Isso. Tá. E aí vocês foram pro hotel, e o senhor disse assim, e toda hora ela ficava no celular, perguntando para mim, que horas é? O que o senhor entendeu com isso? Ela disse assim para mim, olha, eu vou ter que ir embora, eu tenho que chegar em casa até 6 horas da noite. Aí eu falei assim, tudo bem e tal. Eu falei assim, ela falou, a gente manteve relação sexual, ela foi pro banheiro, tomar banho, pedi para desbloquear e comecei a pesquisar. Ela mesma desbloqueou o celular dela e deixou com o senhor. E foi tomar banho. Isso. Tá. Entendi. Tá. O senhor disse no interrogatório que quando o senhor pegou pelo pescoço dela, ela girou na cama assim. E ela perguntou para o senhor, você vai me matar? E o senhor disse que a resposta foi literal. Sim. É isso mesmo que aconteceu? Só que ela não girou, ela já estava na lateral. É que o senhor disse, eu só estou perguntando, foi porque o senhor disse isso. O senhor trabalhava lá em Londrina, é isso? Isso. O senhor morava onde em Londrina? Na rua Ouro Preto, no centro. No centro? E o senhor pagava aluguel? Aluguel. No seu interrogatório também, o senhor disse que precisava pagar o aluguel e que tinha que retornar e depois parou de falar. Disse que não tinha pago. O senhor tinha pago o aluguel aquele mês, o senhor lembra? Naquele mês eu vim para Maringá. Então eu tinha o dinheiro debitado na minha conta, mas por o fato de eu não ter... Eu estava em Maringá, eu não tive condição de pagar o dono. Entendi. Quanto tempo o senhor estava em Londrina? Eu estava em termos de uns 3 meses, mais ou menos. 3 meses, 4 meses lá em Londrina. E nesses 4, 3 meses em Londrina, o senhor tinha vindo para Maringá quantas vezes? Eu vim umas 3 vezes. 3 vezes? Para Maringá. Tá. O senhor disse que ela comprou o sapato, né? Pro casamento do filho. Como é que foi essa história do casamento aí? O senhor iria no casamento, não iria? Não. Não iria. Não iria? O senhor disse assim, que o senhor nunca frequentou a casa da Maria Ivone, né? Não. Por quê? Porque eu não era bem-vindo. Por quê? Com questão dos filhos, porque eles acreditavam que eu estava com ela por conta de dinheiro. Tá. Minha diária, menor diária, eu tirava R$250 todo dia. Minha menor diária. Eu sou construtor. E aí, é uma coisa que eu não tinha a menor necessidade de ter alguém me bancando, até porque eu pagava R$750 de aluguel. Eu tinha vício de cigarro, eu tinha vício de bebida. O senhor disse também que no dia do crime, o senhor tinha usado crack. Isso. O senhor usava crack esporadicamente? Eu tive uma recaída. E o senhor tinha bebido também? Tinha bebido, mas eu não consigo dizer que isso foi um dispositivo. Não foi, né? Não. Não, porque o senhor já não era tanto assim. Não. Tá.
O senhor tinha ciúmes da dona Maria Ivone? A minha questão não era muito ciúme. Minha questão não era ciúmes. Não? A questão é que eu entendo que ela tinha uma pessoa antes de eu chegar. Ela sabia disso. E ela me colocou dentro de um esquema. Eu me senti extremamente lesado, sabe? Impotente, eu me senti frustrado. Porque ela falava de Jesus, dizendo para mim que era crente. Ela falava que Jesus tinha um plano na minha vida. E o tempo todo ela encontrava com ele e encontrava comigo. Então não é questão um ciúme, não foi uma traição a nível de um acidente de percurso. Ela conheceu alguém lá e traiu, conheci alguém lá e traí ela, não foi assim. Ela já tinha ele bem antes de me conhecer, entendeu? Não foi uma coisa assim, esporadicamente, tipo, então daí alguém, não foi assim simples. Entendi. Não foi uma traição, se ela tivesse cometido um erro, conhecer alguém, foi ali e consumou um ato, eu ia entender, não, pô, legal, beleza, tu teve hombridade, falou comigo, segue tua vida. Mas eu me senti muito frustrado. Tá. O senhor disse também uma vez que, no teu relatório, o senhor disse assim que era bastante ciumento, até que estavam na praça e passou um cara procurando uma bicicleta e o senhor já brigou porque ficou com ciúme do cara. Eu estava olhando na nossa direção. Tava olhando, aí o senhor ficou com ciúme. E fez alguma coisa, bateu nela, fez alguma coisa? Não. Não? E por que esse fato marcou o senhor? Não, foi é porque quando eu fui preso, eu estava num estado de choque. Eu estava numa situação que eu nunca tinha vivido antes. Foi inusitado, né? Aí o senhor falou, né? Entendi. Mas assim, seu Paulo, o senhor morou do Rio de Janeiro, né? Sim. O senhor morou aonde, além do Rio de Janeiro? Nossa, eu já viajei muito por aí. Morou no Rio Grande do Sul? Morei no Rio Grande do Sul. O seu RG é do... meu RG é de lá. Morou em Minas? Também. Morou em Minas? Tem algum antecedente em Minas, seu Paulo? Não. Não? Não. Quem mora em Minas? Não, ninguém. Trabalhando. Sua ex-família não mora em Minas? Não. Todo mundo é do Rio de Janeiro. Seus filhos não moram em Minas? Meu filho mora no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? Quantos filhos o senhor tem? Tenho um. Um? Tá certo, então. Fora Minas e Rio de Janeiro, o senhor morou mais aonde? Não, daí eu agora... Eu pensei que eu ia criar uma situação de relacionamento e que eu ia... Ficar aqui. Mas assim, não é isso que eu perguntei. Fora Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná, o senhor morou mais aonde? Não morei mais em outro lugar. Só Rio de Janeiro. Só esses 4 estados. Ok. Da minha parte é só. Muito obrigada. Bom dia, Paulo. Bom dia. Paulo, eu precisava que você tentasse esclarecer algumas coisas assim para a gente. Você disse para a promotora que você teve uma recaída, foi na bebida ou no crack? No crack. No seu depoimento perante o juízo, né, no seu interrogatório perante o juiz, na audiência, você relata que aquele dia, e é isso que eu queria que você explicasse, você estava perturbado e ficou bebendo, antes de encontrar ela, bebendo e usando crack. Aconteceu isso? Aconteceu. Você, nesse momento, já planejou de matar ela, de tirar a vida dela? Não. Não? Não, porque ela esteve comigo no dia anterior. E para que eu ia protelar tanto assim? Se eu já tivesse com intenção de matar, eu teria matado ela um dia antes. Mas... Eu ia esperar mais um dia para quê? Mas de manhã, por que você passou aquele dia bebendo e usando crack antes de encontrá-la? A princípio... eu tive recaída do crack. O desejo de usar. Mas não bebendo de forma... Eu bebi, sei lá, talvez costume. É que na audiência, não sei se você se recorda, você disse que é porque você estava perturbado pela relação que você tinha com ela por alguma coisa. Isso. Isso ali motivou muito de eu ter recaído igual. O que você tinha na cabeça? Que ela estava te traindo, era isso? Isso.
Paulo, você falou bastante aqui que você pegou no celular dela foto, mensagem e tal. Eu queria saber o que aconteceu com essas fotos, essas mensagens, porque o filho dela olhou e ele falou aqui pra gente, falou pra polícia também, ele olhou o celular e no celular dela ele não encontrou essas conversas com esse Nelson, não encontrou nada. O que aconteceram com essas fotos? Eu quando eu achei da lixeira do celular dela, eu apaguei e transferi para o meu telefone. Eu transferi para o meu e apaguei depois do dela, porque que ela tinha deletado essas fotos já anteriormente. Você não pensou em deixar ali como prova do motivo dos atos que você fez? No meu telefone. No meu celular existe. E você falou para a polícia que existia isso no teu celular? Eu mostrei para policial civil que estava lá no dia. Entendi. Paulo, eu gostaria de entender, você tentou explicar para a promotora aqui, mas teve algo que divergiu daquilo que você falou na delegacia. Sim. Sobre a dinâmica do assassinato ali. Sim. O que acontece? É a primeira vez que você fala que ela veio para cima de você. Lá no seu interrogatório, tanto perante a polícia quanto perante o juízo, você fala o tempo todo que você foi para cima dela, que ela estava deitada. Eu queria saber onde está a verdade aí, porque agora é a primeira vez que você vem e diz que ela te catou com as unhas no pescoço. Poderia falar a verdade para a gente? O que aconteceu? Onde está a verdade quando você foi ouvido na delegacia ou quando está sendo ouvido agora, nesse momento? Conta para a gente a verdade. Naquele momento ali, a princípio eu não estava nem acreditando que ali era um depoimento. Eu pensei que era uma conversa aleatória. E aí depois, quando eu relatei, ali na hora que eu estava conversando, ali o juiz na hora falou assim para mim: se o senhor não quiser responder nada, o senhor não responde, o senhor pode ficar só olhando, ouvindo. E houve esse fato. Só que no momento ali, psicologicamente eu estava com a mente muito ruim. E eu relatei aquele momento ali que eu fui para cima dela, mas não foi dessa forma. Não está existindo uma contradição, está existindo que eu recobrei muitas das vezes as coisas que ocorreram ali naquele dia. Entendeu? Paulo, naquele momento, você se arrependeu de ter matado a dona Maria Ivone? Muito. Tá, só que a dona Maria Ivone, a morte dela aconteceu assim, teve uma sequência de atos, né? Primeiro você pegou ela pelo pescoço tentando fazer uma esganadura, foi isso? Foi. Ela desmaiou nesse momento? Sim. Você disse que depois ela recobrou a consciência, ela respirou, como que foi isso antes de usar o cinto? Naquele momento não te deu um arrependimento, não pensou em parar de fazer? Naquele momento ali, eu estava envolvido numa adrenalina muito alta e meu sentimento está muito ruim em relação a ela. Paulo, como que foi? Ela estava do seu lado esquerdo, assim, no momento que aconteceu aquela morte? Ela estava na diagonal da cama. Tá, e você estava que lado dela? Porque as lesões, tem lesões no lado, mas gostaria de ouvir de você qual lado que você estava dela. Se era aqui do lado direito dela ou do lado esquerdo dela? Do lado direito. Você estava do lado direito. Mas daí ela teria feridas a seu lado direito. O laudo mostra feridas do lado esquerdo. E como que foi? Com uma mão você segurava o cinto e com a outra você dava soco, cotovelada nela? Isso. E ela tentava se defender, ela se batia, como que foi isso aí? Tentando se defender. Tentando se defender. Ela chegou a pegar em alguma parte do seu corpo, naquela angústia que ela estava da morte? Ela chegou a alcançar meu pescoço também. Entendi. Aquelas lesões que você mostrou lá na delegacia, foi desse momento da agonia da morte que ela te acertou? Também.
Paulo, o Matheus, filho da Maria Ivone, foi ouvido aqui e ele relatou, daí eu queria ouvir de você. Ele relatou que conversou com você algumas vezes por telefone. Você se lembra do conteúdo dessa conversa que vocês tiveram? A princípio, ele ficava tentando, tipo, que me alertar. Tipo, para me sair fora. Você lembra das palavras dele? Me aconselhou. Você poderia dizer quais as palavras que ele utilizava? Assim? Minha mãe, ela tem caso com alguém, com fulano aqui. No outro dia eu vi ela saindo de um carro. E aí eu perguntei para ela, ela não soube me explicar. Aí passou do outro dia, ele disse, olha, eu tô conversando aqui contigo, eu tô no quarto, ela tá lá na sala conversando com o Nelson. Aí chegou lá, eu falei assim, cara, vai lá, faz um favor para mim, pega o número desse cara e passa o número para mim. Aí ela apagou o contato, conforme ela viu que eu ia na direção dela, ela deletou o número do celular. E lá no dia do hotel, eu salvei o contato que ela não tinha nome, botava o nome de uma mulher, sei lá. E aí, quando eu salvei, apareceu uma rosa roxa, que é o WhatsApp do Nelson. Ele tinha uma rosa roxa, que era o papel de parede dele, do WhatsApp. Então existiu esse tipo de... O tempo todo ele estava... E quando ele falava essas coisas para mim, eu entendia que ele estava querendo que eu me afastasse e estava usando argumento tipo que estaria... O Matheus. Isso, que ela estaria tendo caso com outras pessoas. E eu não queria acreditar porque eu tinha um relacionamento... no mínimo, assim, estável com ela. Nunca cheguei em via de fato. Tipo assim, eu agredi ela fisicamente. Ela é muito branca. E se eu agredisse ela, certamente ela ia ficar com hematoma. E aí, cadê a família que não leva ela para a delegacia da Civil? Paulo, olha só. Para registrar uma queixa contra mim. O Matheus relatou que você mandava mensagens de WhatsApp para ele. Você se lembra o conteúdo? O que você escrevia para o Matheus? Cara, a princípio eu não mandei. Talvez ele até guardou lá na memória. Mas exatamente 100% não me recordo. Você se lembra de você falar mal da mãe dele, denegrir a imagem dela, sim, ameaçar? Sim. Você fez isso? Fiz. E você mandou fotos da mãe dele nua, íntima, fotos dela pelada para ele? Sim. Você poderia explicar para a gente o que aconteceu naquele momento para você tomar essa atitude? Por que você fez isso? Eu imaginei que eu iria constranger ela e tipo que ela ia amenizar o comportamento errado dela. Peraí, Paulo, pelo menos para mim, ficou confuso. A sua intenção é como assim amenizar que comportamento dela? Dela estar se relacionando com outros homens. Então foi uma forma de punição para ela, isso daí? Você mandar fotos íntimas dela para o filho? Isso. Paulo, você já foi casado anteriormente? Eu não no cartório, mas vivi 9 anos. Você teve mãe, conviveu com sua mãe? Pai e mãe. Tá bem, sem mais perguntas. Obrigado, Excelência. Defesa. Obrigado, Excelência. Paulo, bom dia. Paulo, eu gostaria de saber, primeiramente, sobre a véspera do dia dos fatos. Sim. O senhor anteriormente estava em Londrina. Oi, recapitula para mim, pergunta. O senhor conversava com a Maria Ivone, né? Se relacionava com ela por meio de telefones. Telefone, né? E antes de vir para Maringá, quanto tempo ali você já estava planejando vir para cá, né? Conversando com ela, que ia encontrar ela? Eu ligava para ela e falava assim: minha filha, eu estou indo aí, eu vou programar um momento para mim estar indo aí, para mim te ver. Porque estou trabalhando e não estou tendo tempo. Então, provavelmente fim do mês eu estou indo aí para a gente conversar. Certo, isso foi mais ou menos uns 30 dias antes. Aproximadamente.
Certo. E aí o senhor veio no dia 31 de novembro de 2023 e se encontrou com ela no hotel? Como é que foi? Ela veio no centro de Maringá, aí era tipo 11 e pouca, e falei para ela, olha, vamos almoçar. Aí fomos almoçar e depois nós fomos lá pro Príncipe. O Príncipe seria um hotel? É um hotel. Certo. E ela foi junto com o senhor no Príncipe. Aí ficaram lá até que horas? Acredito que até umas 5 horas, 5 e pouca. Passaram a tarde lá, praticamente. Aí, posteriormente, às 5 horas, ela foi para casa. Foi para casa já quase umas 18 horas já. O senhor queria que ela ficasse lá, dormisse com você naquele dia? Falei assim, filha, fica comigo aí. Aí ela disse, não, o Matheus vai lá na minha casa para buscar uma TV e um fogão. Certo. Aí vocês combinaram no outro dia de se encontrar ou não? Eu falei para ela, olha, eu não vou voltar para Londrina agora, porque eu quero matar a saudade, aí você volta amanhã aqui no centro de Maringá. Foi assim. Aí ficou combinado de se encontrar no outro dia. No outro dia. Que seria o dia do ocorrido, né? Dos fatos. Isso. Certo. E nesse dia, na véspera, no dia 31, ela teria alguma reação? Ela estava diferente? O senhor pôde perceber? Não. No dia 31, não. Ela estava normal, assim, normal, conversando. Uma boa, carinhosa. Aí no dia dos fatos, ela já não passou mais o mesmo comportamento do dia anterior. No outro dia 1º de dezembro, ela estava toda estranha, toda retraída. E eu estava querendo entender por que ela estava daquele jeito. E falei, poxa, o que está acontecendo? Por que você está agindo dessa forma? Né? E nisso, na cabeça do senhor, o senhor já estava pensando numa eventual traição, relacionamento com outro, isso. Algo nesse sentido, né? Tá certo. E aí, durante o dia, ela conversava pouco, se esquivava, às vezes, de mexer. Oi? Eu estava tentando uma aproximação e eu e ela era muito carinhosa comigo quando eu estava presencial com ela. Sim. E aí naquele dia ela estava estranha, ela estava evitando de segurar a minha mão. E eu falei assim, ué, o que está acontecendo? Você nunca foi assim comigo antes. Por que você está assim, dessa forma? Por que você está... Você sempre me agarrou, sempre me deu um monte de beijo, e agora você está nessa de... Você não quer me dar nem a mão, o que foi que houve? Você acha uma boa a gente ficar junto hoje? Sei lá, se você disser que não, você vai embora para tua casa. Não, filho, vamos sim, vamos lá, vamos namorar e tal, vamos lá pro hotel. E aí nós paramos, almoçamos, e daí nós fomos lá pro hotel. Aí foram pro Hotel Guarujá. Guarujá. Certo. Aí chegou aproximadamente que horas no Hotel Guarujá? Isso já era... Nós almoçamos antes de meio-dia. Tipo, fosse meio-dia, alguma coisa assim. Meio-dia. Aí lá no hotel, tem vídeo do senhor na recepção, junto com ela. Falando com ela. Né? E o senhor que faz... que efetua o pagamento? Isso. Foi eu. O meu cartão de débito. O senhor vai lá, pede um quarto, efetua o pagamento e vocês dois sobem pro quarto. Certo. Já indo no momento dos fatos, eu gostaria que o senhor explicasse o sentimento que o senhor teve no momento em que visualizou as conversas, visualizou o relacionamento que supostamente ela estava tendo ali com o Nelson. Qual que foi o sentimento do senhor ali na hora? O senhor se sentiu traído? O senhor ficou cego? O que aconteceu? Eu me senti muito frustrado, me senti muito humilhado, porque se você for lá na Caixa Econômica Federal, você pegar o histórico da minha conta, ela teve várias vezes
Que ela dizia, eu recebi, mas eu paguei várias contas, você tem como me arrumar um dinheiro? Eu depositei dinheiro inúmeras vezes para ela. E eu me senti muito mal, cara. O senhor depositava confiança nela, criava expectativa, esperança de construir um relacionamento sério. Eu pensava isso. Eu acreditava que estava E o que ela demonstrava para o senhor? A princípio, ela tinha um comportamento muito estranho, porque se ela me visse aborrecido pelo telefone, ela nutria o sentimento assim, eu tiro você do sério, eu acho legal isso, ela curtia, sabe? Parece uma espécie de sadismo, não sei, cara. E aí eu falo assim, caramba, poxa, não é normal, quando eu vejo você que tá mal, que você tá para baixo, eu tento levantar a tua autoestima. E aí você brinca com os meus sentimentos, eu não tô te entendendo. Por que você age dessa forma? Por que você tá sendo assim comigo? Por que você age mal? Aí ela falou alguma coisa quando o senhor questionou sobre as conversas? No dia do hotel? Isso. Na hora que ela voltou do banheiro, né? O senhor mencionou que ela saiu para tomar um banho e aí o senhor foi ver o celular dela. Sim. Né? E aí naquele momento o senhor visualizou tudo ali a situação e aí ela retorna, né? Aí o senhor questiona com ela o que ela... Os áudios. Isso. O que ela fala pro senhor? Que ela já conhecia ele bem antes de mim. Ela fala apenas isso. E ela diz mais alguma coisa que... Tá certo. Paulo, bom dia. Bom dia. Paulo, também quero fazer alguns ganchos e tirar algumas dúvidas. Por mais que no dia anterior você possa ter nutrido de alguma forma essa desconfiança, você indagou ela no dia primeiro se o Nelson a procurava, se ele estava ligando para ela ainda. Você fez essa indagação a ela? Sim. E qual foi a resposta dela? Ela negou. Negou? Disse que não. Não estabeleceu mais contato? Não estabeleceu mais contato. Tá. Você fala em depoimento também, Paulo, que um período antes de você retornar para Maringá para visitá-la, vocês tiveram um rompimento. Isso. Você poderia explicar melhor como ocorreu esse rompimento? O que causou? Como foi? Porque ela estava relatando que encontrou o Nelson, eu me estressei com ela pelo telefone. Ela comentou do Nelson? Ela comentou comigo. E eu deletei o número dela. Eu falei para ela, olha, eu vou fazer o seguinte, você segue com a vida com esse cara e eu tô legal de você. Você não para com essa encheção de saco, tá falando o tempo todo desse cara para mim. E eu bloqueei o contato dela. E eu não procurei mais. E de passada aí uma semana, 2 mais ou menos, começou a me ligar. Ligando, e aí quando eu chegava na obra, eu deixava o meu celular carregando ali, porque eu tinha muita mania de ficar em redes sociais. E no final do dia eu ia lá olhar para ver se alguém me ligou, alguém. E eu vi que ela tinha várias ligações dela para o meu contato. E eu liguei para ela e perguntei, fala, o que você está querendo? Você está me ligando? Ela, não, estou com saudade, isso aqui não tem nada a ver, porque eu falei besteira, eu prometo para você que eu não vou falar mais isso, que eu não vou mais... Ela se redimiu. Se redimiu. E você depositou a confiança novamente. Eu dei outro voto de confiança. Correto. Paulo, você também relata em delegacia uma questão afetiva forte de vocês. Uhum. É uma situação que de muitas formas trazem que só você era que corria atrás e tudo mais. Mas eu quero que você esclareça. Ela também demonstrava uma dependência emocional sua. Ela
ela demonstrava amor por você da mesma forma que você demonstrava? Você amava a Maria Ivone? Nos primeiros meses, sim. Foi bastante recíproco. Nos primeiros meses era bastante recíproco, né? Até quando eu falava assim para ela, poxa, filha, a gente está se conhecendo, deixa eu alugar uma casa, teu filho vai se casar e você vem embora viver comigo, né? Aí então quando eu ia até o ponto de ônibus, a gente ia abraçado, eu ia beijando ela o tempo todo, namorando ela. O povo da fila do ônibus ficava tudo olhando, achando estranho. O fato de eu... Você não tinha vergonha dela? Não tinha. Mesmo ela tendo, 10 anos mais que eu. Eu tinha 53, ela tinha 65, se não me engano. Eu não me engano em relação a ela, porque mulher normalmente não gosta de relatar a idade, né? Mas ela dizia que tinha 65 anos. Tá. Paulo, você também traz que a todo momento você disponibilizou para os policiais seu telefone. Houve alguma resistência sua? Como é que foi esse telefone? Você desbloqueou na frente deles? Como você disponibilizou esse telefone? Não, com os policiais dentro do hotel, não. Tá, mas quando você foi para a delegacia, que eles apreenderam os seus bens? O policial civil me pediu para eu desbloquear. E você desbloqueou? E eu desbloqueei. Entendi. Perguntou para mim se eu queria desbloquear, se eu podia desbloquear. E eu disse que sim. Paulo, você em Londrina estava seguindo a sua vida? Seguindo a minha vida. Eu era o responsável da obra, o dono do trabalho era eu. Eu era o construtor, o empreiteiro. Eu gastava R$750 de aluguel. Eu montei a casa, eu comprei os móveis. Não fui lá comprar tudo novo. Comprei móvel usado, comprei televisão de 50 e poucos polegadas lá na casa que vende móvel usado. Comprei geladeira. Montei a casa. E a minha vida... Você estava estruturado? Estava estruturado. Tá. Paulo, o que eu quero te perguntar é porque no dia dos fatos, isso ficou claro, você e a Maria Ivone tiveram relação, vocês ficaram intimamente. Isso. E essa descoberta foi logo após que isso aconteceu? Foi depois do ato sexual. Logo após, foi depois. Se você em Londrina tivesse descobrido isso, como teria sido isso? Eu não teria vindo em Maringá. Eu não teria vindo atrás dela. Eu teria... Se eu tivesse uma certeza, se algo me desse algum tipo de convicção, eu não iria vir em Maringá. Não. Até eu, quando vim, o meu fator psicológico, eu vim totalmente... Eu não tinha nada na minha cabeça assim, eu vou lá, eu vou fazer... Você veio movido por quê? Eu vim motivado de saudade, de carinho, de eu estar querendo um abraço dela, querendo conversar com ela, né? Eu não estava criando nada na minha cabeça. Não tinha nenhuma manipulação. Paulo, as minhas indagações terminaram, mas eu gostaria que você se colocasse à disposição dos jurados para responder eventuais questões. Também, se você gostaria de fazer alguma declaração agora, eu deixo aberto para você fazer isso. E obrigado. Ok. Juradas querem fazer perguntas? Eu queria que o senhor explicasse como foi essa transferência de dados do seu celular para dela, se demorou, como o senhor fez isso? Como se foi a transferência de dados de um celular para o outro? Foi de celular de quem para o celular de quem primeiro? Conforme eu salvei, caiu, eu lancei para o WhatsApp dela. No seu celular? No celular dela, da lixeira, eu tirei e joguei no WhatsApp. Do WhatsApp dela, eu joguei para o meu. Tá, passou então do celular dela para o seu. Isso. Ok. Mais alguma coisa? Não, só um pouquinho. Era isso a pergunta? O relacionamento que houve, que seu filho nasceu, durou 9 anos. 9 anos. E o motivo do término? Rotina. Foi a rotina, foi rotina.
Só um pouquinho, fala um pouco mais alto que eu tenho que repetir aqui. Foi. Depois do término do término do casamento, passou a viajar. Isso. Qual o motivo? A princípio eu fiquei sozinho, não tinha outro compromisso de relacionamento com ninguém. E eu fui convidado, eu sou microempreendedor, ou eu era, né? Nem sei como é que está a situação do MEI que eu tinha. E aí uma empresa maior me convidou para fazer trabalho fora do Rio e eu topei a ideia. Entendeu? Mais alguém quer perguntar? Sim? Se relacionou com mais alguém entre o final do casamento e o relacionamento com a Maria Ivone? Não, tinha relacionamento assim mesmo para ficar, só para ficar. Você tinha relatado que você conheceu a vítima por meio de uma amiga dela. Como você conheceu essa amiga dela? Como conheceu a amiga da Maria Ivone? Eu estava fazendo uma reforma no hotel. Conversando com ela, eu vi ela conversando com alguém, e aí me deu curiosidade, comecei a perguntar. E ela falou, não, uma amiga minha, ela é solteira e tal. Aí foi onde que ela passou, ligou para a Maria e pediu autorização para passar o contato para mim. Mais alguém quer perguntar? Podemos encerrar? Vamos fazer um intervalo de 10 minutos, aí voltamos com a exposição. Bom dia. Bom dia, doutor. Pode abaixar o microfone um pouquinho? O senhor pode repetir o nome inteiro para ficar registrado? Eduardo Aurélio Com. O senhor é investigador de polícia, né? Sim, Delegacia de Homicídios. Aqui é sobre um fato ocorrido em 1º de dezembro de 2023, no Hotel Guarujá, no centro aqui de Maringá. O Paulo de Freitas Alvarenga teria matado a Maria Ivone Coleta Letra, a namorada, mediante asfixia. O que o senhor sabe, lembra daquele caso? Pode esclarecer para nós. Então, Excelência, a gente estava na Delegacia de Homicídios, por volta das 17 horas, 17 e pouco. Tocou o telefone, acho que foi o policial Márcio que atendeu, e uma pessoa se identificando como Paulo disse que tinha matado uma mulher aqui no centro da cidade. A gente achou bem estranho, né, o fato, até acreditou que poderia ser um trote. Pedimos para ele se identificar, passar o nome completo. Chegamos a procurar no sistema, não encontramos, porque o RG dele era de fora. E então pedimos para ele que ele aguardasse no local, nos indicasse o local certinho, o hotel. Ele falou que estaria no Hotel Guarujá, teria entrado lá por volta das 15h30. Nós pedimos para ele, então você aguarda aí, pode ficar, se tranca dentro do quarto, aguarda aí que a gente já está deslocando. Rapidamente a gente pegou a viatura caracterizada, até mesmo para facilitar o deslocamento no horário de movimento, e não demorou coisa de nem 10 minutos, chegamos no hotel. Chegando na recepção, questionamos o recepcionista sobre algum casal que teria adentrado lá. A pessoa que estava na hora não se recordava, alegou que ele poderia ter entrado bem na hora que ele estava no café e era um outro rapaz que atendeu e não estava mais lá. Perguntamos do quarto número 26, se eu não me engano. Ficava subindo as escadas do primeiro andar. Chegamos no quarto, batemos na porta e a primeira imagem que a gente encontrou é a vítima deitada nua sobre a cama, em decúbito ventral, e o Paulo... Só esclarece para os jurados, para jurados, que posição significa o que essa expressão? Com a barriga para cima. E o Paulo, logo que abriu a porta, voltou e ficou sentado próximo no chão, próximo ao banheiro, porta do banheiro, e próximo a ele enquanto a gente não deslocava, ele tinha fumado cigarro. Questionamos ele a respeito do motivo, da motivação. Ele falou que estava com ciúmes dela, estava tendo um relacionamento com ela há cerca de 1 ano, teria vindo se encontrar com ela aqui em Maringá, já que ele residia e trabalhava como pedreiro em Londrina. Veio se encontrar com ela no centro de Maringá, e por motivo de ciúmes, que ele teria pego algumas mensagens no celular dela, ele
falou que gostava muito dela, amava muito dela, e naquele momento, após eles terem relação, ele decidiu esganar ela, ceifar a vida dela por asfixia mecânica. E depois daquilo, ele simplesmente pegou e entrou em contato com a Delegacia de Homicídios. Ok, muito obrigado. Ministério Público, Assistência de Acusação. Bom dia. Bom dia. Ele chegou a relatar para o senhor, de forma mais detalhada, como que ele conseguiu fazer essa asfixia? Se foi com a mão, se ele usou algum instrumento, e se ele também progrediu nessa violência ali? Ele falou que esganou ela com as mãos. Pegou no pescoço dela e apertou com bastante força. E questionado se teve mais se ele agrediu ela antes ou depois, ele falou que deu o golpe deu cotovelada nela. Em que região do corpo o senhor se recorda? Se eu não me engano, foi na face. O senhor se lembra se ele utilizou um cinto? Não me recordo. Qual que é o estado de ânimo dele ali? Ele estava calmo, tranquilo? Ele estava tranquilo, bem sereno, assim, bem tranquilo. A gente, inclusive, questionou ele se ele tinha feito uso de droga, bebida, alguma coisa. Falou que não, apenas cigarro mesmo. O senhor tem alguma informação a respeito de como era o relacionamento dele com a vítima? Apenas pelo depoimento dele, né? Que ele se relacionava há cerca de um ano, encontrava ela, vinha aqui encontrar ela esporadicamente. E que ele gostava muito dela, que ele chegou a questionar ela se ela estava tendo envolvimento com alguém. Até em depoimento eles citam uma pessoa de nome Nelson, que ela estaria se envolvendo com ele ou não, mas a gente só tem o que ele fala, né? Não tem como... Tá certo. Da minha parte é só, muito obrigada. Bom dia, policial. Bom dia. Policial, o senhor se recorda do momento que o senhor encontrou a vítima ali, se ela estava muito machucada, como que estava a situação do rosto dela? Não apresentava muitas lesões, não. O senhor se lembra de ter sangue ali no corpo? Não me recordo. Não se recorda? Não me recordo. O senhor se recorda se o acusado relatou que a vítima também o agrediu, que ela se defendeu, alguma coisa assim? Não houve luta, até porque ele, em tese, não teria dado chance dela se defender, né? Foi sem chance. Pegou ela deitada, esganou e ela parece que meio virou de lado e ele não teve como se defender. Sim. Ele era bem maior, a complexão dele é maior que a dela e não teve como se defender. Policial, última pergunta, último questionamento. Ele demonstrou arrependimento no momento que ele estava sendo ouvido por vocês? Não, de forma alguma. Tá bem, satisfeito. Muito obrigado, policial. Defesa. Obrigado, excelência. Policial, bom dia, tudo bem? Bom dia. Policial, fazer algumas perguntas para esclarecer melhor. Sobre a situação que o senhor acabou de mencionar, que ela foi encontrada de barriga para cima, né? Com essa informação, né, que o senhor encontrou lá e também com o que o Paulo pode ter relatado, o senhor imagina que ela estava deitada e ele realizou a prática, ou pode ter ocorrido alguma discussão que eles estavam em pé e posteriormente ela se encontrava naquela posição que o senhor encontrou? E eu acredito que ela estava deitada e ele praticou o ato com ela deitada. Até mesmo como seria mais fácil para ele, ela deitada, ele em cima dela ali na situação, do que se tivesse alguma luta corporal, os dois de pé e... Certo, mas essa situação, então, o senhor afirma que seria por conta de que o senhor encontrou ela daquele modo, sim, né? E que imagina que teria sido isso, mas não garante que foi desse modo, que poderia ter ocorrido de outro modo, né? Essa situação. Ele apenas relatou que teria esganado ela, que ela estaria deitada.
O senhor somente participou no momento ali, quando foi ao hotel, ou o senhor também participou das investigações posteriormente na delegacia? Apenas no momento do flagrante. O flagrante foi feito pelo delegado de plantão, até mesmo em virtude do horário. Foi levado pelo delegado plantonista. Não foi o nosso delegado que geralmente faz os flagrantes, do delegado da delegacia de homicídios. Como foi numa sexta-feira, final da tarde, início da noite, foi encaminhado para o delegado de plantão da Central de Flagrantes da SDP, e tudo que foi resolvido ali foi resolvido pela autoridade policial do plantão. Tá certo. O senhor tem alguma informação de que foi realizada alguma perícia ou analisado o celular da vítima? Não. Posteriormente, a gente aprendeu o celular no momento, encaminhou para o delegado de plantão, e posteriormente eu fiquei sabendo que o celular foi devolvido para a família da vítima. Não foi feito perícia. Da nossa parte, não foi solicitado perícia, nada. Como eu te falei, foi encaminhado para o delegado de plantão e a autoridade policial do plantão que resolve o que fazer. E sobre o celular do Marcos, foi apreendido também? O celular dele foi... Do Marcos não, do Paulo. Paulo foi apreendido. Foi apreendido. Não me recordo de ter sido feito perícia, nada. Tá certo. Sobre essa situação, o senhor acredita que, para esclarecer melhor os fatos, seria ideal verificar os dois celulares para ver se teria algum motivo a mais, alguma outra circunstância que pode ter para esclarecer essa situação dos fatos? Como eu falei, ficou a cargo da autoridade policial do plantão. Se ele não achou conveniente apreender o celular ou apreender os dois celulares em vez de apreender só o celular do autor, aí cabe à autoridade, não somos nós que resolvemos. Tá certo. Obrigado, excelência. Jurados querem fazer perguntas? Podemos encerrar? Ok. Liberado, muito obrigado. Agora gravando, o senhor pode repetir o nome? Marcos Roberto Rodrigues. O senhor é investigador de polícia, né? Sim, da Delegacia de Homicídios. Sobre essa denúncia que foi lida aqui, aquilo que o senhor lembrar do caso, o senhor pode esclarecer para nós? Eu estava de plantão no dia quando recebi uma ligação. Pode levantar um pouquinho. Aí, uma pessoa que se identificou como Paulo disse que queria fazer uma denúncia, que ele já teria ligado em outros canais e não tinha sido atendido. Aí ele teria procurado e localizado o telefone da Delegacia de Homicídios, e aí ele ligou. Ele descreveu que estava no quarto, na rua Gilberto Carvalho, num hotel, e Guarujá, se não me engano. E descreveu que estava com a sua namorada, que depois de algum tempo, de uma discussão, que eles estavam lá, ele teria matado. Não sabendo se era verdade ou não, eu levantei mais informações sobre os fatos. Ele falou o seu nome completo, que ele era carioca, mas não parava na região, que tinha documentação do Rio Grande do Sul, né, porque eu não consegui qualificar na hora, e o nome da pessoa, e que era uma companheira de algum tempo. Mediante essa informação, eu, juntamente com o policial Eduardo, fomos lá para averiguar a veracidade dos fatos, né, achando que poderia ser um trote. Chegando no hotel, tivemos acesso ao primeiro pavimento, onde estava o quarto. Ao chegar lá, nós batemos na porta, ele prontamente atendeu e se identificou, falou que ele era o Paulo, que ele tinha feito a denúncia e que aquela que estava na cama era a sua namorada, Maria. Já vendo aquela situação, nós já demos voz de prisão, né? Colocamos ele no canto, algemamos, fizemos procedimento geral. Aí eu fui verificar realmente se a mulher estava em óbito. Já verifiquei que ela estava sem pulsação, o corpo apresentava sangue nos lençóis, mediante possivelmente uma pancada na cabeça, petecas na região do pescoço, que já indicava que ela teria sido sufocada ou esganada. E mediante essa situação, eu já solicitei o serviço do SAMU, que esteve no local e realmente verificou, né, que ela estava morta. Fizemos a condução já imediata de Paulo para a delegacia. Chegando lá, apresentamos a autoridade policial que fez o flagrante. No flagrante, ele relata tudo que ele já tinha nos falado, né? Que era a sua namorada, que ele tinha visto, parece que o telefone dela enquanto ela estava dormindo, que ele tinha muitos ciúmes dela. E que, segundo o relato dele,
ele achava que estava sendo traído há algum tempo. Era uma relação, pelo que ele já conta ali no momento, completamente tóxica, e que, em virtude dos ciúmes, ele teria feito aquele ato extremo, e que ele teria ligado para a polícia, porque nós perguntamos, por que você ligou para a polícia? Não, é que eu senti arrependimento. Aí eu resolvi que vou ligar para a polícia, já vou me entregar e vou esclarecer o caso. Na delegacia, ele, na frente do delegado da autoridade policial, ele repete todo esse fato. E ele sempre insiste que foi em relação aos ciúmes. Como estava no momento? Ele não estava alterado, estava extremamente calmo. Ele não reagiu à prisão em momento algum, fez resistência, sempre falando o que tinha acontecido. Não vi que ele estava alcoolizado, drogado. Aparentemente, naquele momento, 5h30 da tarde, ele não apresentava nenhum sintoma. Tanto que a sua condução até a delegacia foi muito tranquila. Ele, ao tempo inteiro, ele colaborou. Muito obrigado. Ministério Público e Assistência de Acusação. Obrigada, Excelência. Bom dia, Marcos. Ele chegou a contar para o senhor como, de fato, ele matou a Maria Ivone? A dinâmica ali do fato? Ele fala, parece que ela estava deitada, já repousando, e ele foi olhar o celular dela. Uhum. Depois de ter olhado o celular, se não me engano, eles discutiram, e aí ele fez, né? Ele bateu e depois esganou ela. Uhum. Eu não me lembro a dinâmica, né? Tá. O senhor chegou a verificar se ele utilizou o cinto dele para completar a esganadura? Foi falado sobre isso? Sim, ele até comentou e aí foi apreendido o cinto. O senhor lembra se ele disse que primeiro ele sufocou, esganou, quando ele viu que ela não estava morta, ele utilizou o cinto? Essa dinâmica, assim, ele chegou a relatar para o senhor? Sim. Como é que foi? Ele disse que ele teria, depois de eles ter ficado algum tempo no motel, ela acho que estava descansando e ele foi ver o celular, porque ele sempre relata que ela o traía. E depois de ter visto o celular, eles brigaram, se não me engano. E daí aí ele tentou a primeira vez. Quando ele viu que não teve sucesso, ele bateu e novamente sufocou. Uhum. Foi perguntado para o senhor, quando o senhor veio na primeira audiência, se ela estava dormindo na hora que foi atacada. O senhor tem essa informação? Então, ele disse... Então, é muito difícil, eu vou pelo depoimento dele. Uhum. Se eu não me engano, ele disse que estava deitada. Quando o senhor fala assim, que ele contou uma relação que o senhor afirma ser tóxica, o que ele disse a respeito da relação dele, esse ciúme dele? Que já fazia algum tempo que ele não frequentava a casa da família, porque a família não gostava dele, que ele já teria batido nela outras vezes, que, de certa forma, o impedimento da família seria pelas atitudes dele. Então, ele mesmo disse que já havia batido nela. Já, ele foi perguntado se já tinha ocorrido outras agressões. Ele disse que, por virtude dos ciúmes e brigas, ele já tinha batido outras vezes. Uhum. O senhor pôde verificar, a sua atuação ali foi nesse momento do flagrante apenas? Sim. O senhor pôde verificar ali se ele tinha um emprego fixo, se ele tinha dinheiro na carteira, se ele tinha cartão de crédito? Olha, doutora, foi apreendido tudo, mas eu não vou lembrar de tudo que foi apreendido. Mas ele me relata que ele estava morando na cidade de Londrina e que ele fazia assim, serviços esporádicos, morava em vários locais. Uhum. Tá certo, então, da minha parte é só. Muito obrigada. Acho que não vai. Será que não alcança? Não, hein? Pode puxar. Aqui. Bom dia, policial. Bom dia. Policial, eu sei que o senhor disse que ele estava calmo no momento que atendeu a polícia, né? Sim. Mas ele demonstrou algum arrependimento do que ele fez? No depoimento, sim. No momento ele relata, fala que ele teria ligado porque ele sentiu alguma coisa por ela e por isso que ele estava se entregando. Então, tecnicamente, sentiu arrependimento. Ele sentiu alguma coisa por ela.
Tá. Ele relatou que ele havia, embora vocês não perceberam embriaguez, mas ele relatou que ele estava bebendo, que havia feito uso de alguma substância química? Para os policiais, não. Para nós, não. Não relatou. Policial, o senhor teve acesso ao celular da vítima? Nós não tivemos porque ele estava bloqueado. A gente simplesmente apreendeu, levou e entregou à autoridade policial. Me parece que a autoridade policial, com o auxílio do filho, teve acesso. Entendi. Às mensagens. O senhor conseguiu perceber, fora as palavras dele, alguma coisa que indicava uma suposta traição? Bem, era só a palavra dele. Como a gente não teve acesso ao celular, eu não posso dizer. Policial, a última pergunta para o senhor é sobre o estado da vítima. Ela estava muito machucada, aparentava ter sido espancada, alguma coisa assim? Sim, logo que eu tive acesso ao corpo, eu vi que tinha sangue, né, nos lençóis, na altura da cabeça. Lembra do rosto dela, se estava machucado? Doutora, agora sim, eu lembro que havia sangue e parece que na cabeça tinha sangue sim, mas assim, de todo o estado eu não vou lembrar. Tá bem, satisfeito, policial, muito obrigado. Defesa. Policial, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Policial, vou fazer algumas perguntas aqui para esclarecer um pouco melhor os fatos, tá certo? Okay. No dia, então, o senhor menciona que atendeu a ocorrência, então o senhor não trabalhou na investigação. Como foi feito prisão em flagrante, não houve apenas pedidos complementares, mas não houve uma investigação do fato, até porque ele era reconfesso. Tá certo. Sobre essa situação dele ter ligado e confessado a prática do crime, né? Até é mencionado no fase de investigação, né? Que acharam que era um trote, né? Essa situação. É comum pessoas que ligarem, né, na delegacia confessando a prática de um crime? Não, até porque o canal geralmente de chamamento da polícia é o 190, a Polícia Militar. Nós nem contamos do catálogo de emergência. Tanto que ele fala que ele teve que pesquisar para chegar na delegacia de homicídios, né? Então, assim, quando vem essas ligações, a gente toma o cuidado de verificar. Tanto que quando eu fui ao hotel, eu cheguei, pedi acesso, bati na porta, porque poderia ser mentira. É um fato bem atípico. Sim. E além do colhimento dos depoimentos, né, em delegacia, como já era réu confesso, ele confessou ali a prática dos fatos, né? Houve outras diligências para se apurar a motivação do crime ou ficaram somente nos depoimentos? Foi feito colhimento de depoimento dos familiares, né? Principalmente um filho. Aí um filho ele chegou a levar para o delegado, como já falei no dia, ele abriu o celular, a autoridade policial teve acesso e depois ele teve prestando depoimento contando como era a relação tanto do acusado quanto da vítima. Aí que há essa confirmação dessa relação tóxica, que a família não aceitava, que já fazia praticamente um ano que eles estavam juntos, que eles só se encontravam fora da visão da família. Uhum. Sobre essa situação, o senhor mencionou então que a autoridade policial teve acesso às mensagens do celular da vítima. Sim. O senhor tem conhecimento se essas conversas, essas informações que obtiveram do celular da vítima foram apresentadas na investigação ou no processo? Eu não lembro de todo o contexto que foi apresentado pelo delegado. Uhum. Mas eu acredito que ele deve em algum momento ter colocado, sim, no relatório dele. Tá certo. Porque, inclusive, o filho, quando mostra para o delegado, ele mostra imagens que o Paulo mandava para a família da mulher nua, da vítima nua. Era por isso que eu falo, uma relação bem conturbada. Mas daí quem pode explicar mais seria, no caso, o filho, né? Tá certo. Sobre a questão do celular do Paulo, foi feita alguma quebra de sigilo, alguma investigação para verificar o celular do Paulo, se havia mensagem, se havia eventuais fotos que foram mencionadas? Não, como o delegado de plantão, que foi quem fez todo
todo o processo. Ele olhou ele e resolveu dispensar, não foi feito a posteriori, não. O senhor achava interessante realizar uma quebra de sigilo ali no celular do Paulo para verificar se teria informações complementares que pudessem elucidar os fatos? Aí dependeria de ter feito, de se fazer requisição, né? Quem tem que autorizar num fato é o delegado, né? Sim. Quando ele conclui, ele Sim. teria que ser a autoridade policial aqui. Tá certo. Sobre a questão do Paulo, né? O senhor mencionou que ele não havia marcas quando ele foi encontrado, né? Marcas de uma marca no pescoço, ele não tinha. Que eu me lembre, não. Excelência, eu gostaria de apresentar, né, se possível, no movimento 42.1, uma fotografia do acusado. Nessa imagem, o Marcos... Ok. Ele está muito ruim. E nessa imagem, policial, pode verificar que foi aparentemente tirada essa foto ali em delegacia, né? Ali é possível verificar ali no pescoço do Marcos algumas escoriações, algumas marcas ali. O senhor identificou isso no momento em que abordou ele? Não. Certamente ele deve ter feito a reclamação depois da prisão em flagrante, que é uma típica defesa, né, da vítima ao pegar no pescoço quando está sendo enforcado, né? Tá certo. O senhor tem alguma informação se ele foi encaminhado para fazer alguma perícia, algum laudo? Não? Tá certo. Pela defesa é só. Obrigado. Só mais um pouquinho. Algum jurado ou jurada querem fazer perguntas? Podemos encerrar? Muito obrigado. O senhor está liberado. Boa... Nome inteiro? Matheus Augusto de Lima. Matheus, aqui há uma acusação contra Paulo de Freitas Alvarenga, que teria matado a namorada Maria Ivone Coleta Letra em 1º de dezembro de 2023 no Hotel Guarujá, num quarto no hotel aqui em Maringá. Primeira pergunta para você é se o Paulo é seu parente? Não. A Maria Ivone era sua parente? Minha mãe. Era sua mãe. Você vai ser ouvido aqui como informante. Meu nome é Cláudio, juiz aqui do presidente do Tribunal do Júri. Aqui à minha direita, a doutora Andréia e doutor Andrei, a doutora Andréia, promotora de justiça, o doutor Andrei, advogado, acho contratado pela família, né? À sua direita ali, o doutor Matheus e o doutor Marcos Finício, que são os advogados do acusado Paulo. A seu pedido, o Paulo não está aqui, né? E os jurados à esquerda lá, que vão decidir o caso hoje. Você não estava lá no local onde sua mãe foi morta, né? Não. Ok. Então, eu já passo a palavra aqui para o Ministério Público Assistência de Acusação. É só um pouquinho. Estou vendo que você está emocionado. Você quer um copo d'água ou alguma coisa? Quero. Obrigado. Se precisar parar por algum motivo, você pode parar, tá? Ok. Não tinha um contato. Veja bem, se o senhor falar mais uma vez, o senhor vai sair do recinto e não volta mais, tá, senhor? Aqui a gente mantém o respeito com todo mundo, mas a gente está trabalhando. A gente não pode trabalhar num ambiente mais tenso do que ele já é. Se houver manifestação, conforme diz o Código de Processo Penal, eu vou determinar a sua saída aqui do recinto. Tá? Muito obrigado. Palavra aí com o Ministério Público, com assistência de acusação. Bom dia, Matheus. Bom dia. Em primeiro lugar, quero mais uma vez externar os nossos sentimentos, né, pela situação. E sei que é difícil para você, mas nós precisamos do seu auxílio hoje. Ok. Tá? Se você precisar de tempo, é só falar.
Pode seguir. Matheus, primeiro eu queria que você explicasse, assim, para os senhores jurados, qual que era a composição da sua família? Era você? Era eu e minha mãe. Meu irmão é casado. Casado. Já tem a vida dele, já. Morava você e sua mãe juntos? Sim, na época, sim. Sim. Sua mãe era separada, solteira, viúva? Minha mãe era viúva. Viúva? Há quanto tempo? Acho que uns mais de 10 anos, hein, mais ou menos. Sim. Meu pai faleceu ali por 2013, 14, alguma coisa assim. Quantos anos sua mãe tinha quando faleceu? 65. Uhum. Quando o teu pai faleceu, então ficou você e o seu irmão Márcio aqui presente, né? E quantos anos vocês tinham aproximadamente? Quando? Teu pai faleceu? Uns 14 anos, 15 anos. Por e aí. A partir de então, tua mãe criou vocês sozinhos? Sim. Você é formado? Você estudou? Hoje eu sou graduado. Uhum. Graduado em engenharia de produção, graças a ela. E o teu irmão também? Meu irmão é graduado em matemática. Uhum. Quem estudou você foi sua mãe? Quem o quê? Que auxiliou você a estudar foi sua mãe? Durante esse processo foi minha mãe. Uhum. Quando eu trabalhava, né? Ela me deu total liberdade para eu estudar. Quando eu passei no vestibular. Foi da UEM? Na UEM. Uhum. Tá certo. Tua mãe trabalhava? Ela fazia... Ela era dona do lar. Ela vivia com a pensão. Às vezes ela fazia alguma diária? Era diarista em alguma casa ou não? Não. Ela era apenas dona do lar e vivia com a pensão. Uhum. Tá certo. Em relação ao Paulo, você já conhecia ele pessoalmente? Não. Não? Nunca vi ele na vida. Por que não? Porque simplesmente não queria ver ele. Por conta que eu comecei a identificar as agressões da minha mãe, uns vergões, e comecei os questionamentos dessas situações. Foi quando você tomou conhecimento que a sua mãe tinha um relacionamento e que ela aparecia em casa com sinais que teria sido agredida. Isso, no braço dela. Isso. Uhum. E daí você não quis conhecê-lo? Não. E falava alguma coisa pra ela a respeito do relacionamento? Eu? É. Sim. O que você aconselhava ela? De início eu comecei a questionar a situação, entender, né? Ela fala... Eu não entendi a sua pergunta, você pode ir. Assim, eu queria que você explicasse como que você enxergava o relacionamento da sua mãe. A respeito das ligações, se ele ficava ligando demais, se ele controlava ela, se ele... Eu enxergava de uma forma tóxica. Porque ele ligava constantemente, tipo assim, era 24 horas mesmo. Tipo, era 3 horas da manhã, eu tava dormindo e ele ligando. E isso me incomodava, entendeu? No outro dia, tinha que fazer minhas coisas e o cara ligando 3 da manhã, privando ela de tudo. Via isso de uma forma abusiva, né? Mas ele ligava assim, uma vez às 3 horas da manhã ou eram várias ligações? Várias. E ela se sentia forçada a atender. Porque muitas vezes a gente estava em convívios, tipo assim, um almoço familiar, ela ia, se escondia para atender, para ninguém da família ver que estava com ele, de tanto conselho que a gente dava. Uhum. Você relatou em outros depoimentos que teve uma ocasião que você chegou a pegar o celular dela, porque eram muitas ligações. Como é que foi essa situação? Sim, até um dia antes, né, que ele estava ligando, um dia antes do acontecido, na quinta-feira, ele estava ligando, eu tomei o celular dela e falei para ela: mãe, chega disso, por favor, mãe. O cara te agride, faz tudo isso com você vai ficar correndo atrás? Aí foi o dia que eu peguei, dei o celular e fui para minha casa. Uhum. Que eu decidi que eu já ia começar a morar na outra casa. Uhum. Certo. Você relatou também uma situação que quando você chegava de carro e ela estava no telefone, ele ficava um pouco perturbado? Como isso, teve vezes de eu chegar em casa, né, e ela escondia mostrando o celular para provar que era eu chegando. Né? Então, aí eu ia e começava a questionar ela: mãe, o que é isso? Né? Tipo, eu chegando e você mostrando o celular para quem? Tá. Você disse no outro depoimento que ele viu o barulho do carro e ele achava que era um outro homem. Cara, isso. Aí ela tinha que filmar você chegando para mostrar que era o filho que estava chegando. Exato. Tá. Na véspera do falecimento dela, tá. No dia, ela se encontrou com ele. Você ficou sabendo como que ela se encontrou com ele? No dia, eu só fiquei sabendo do acontecido. Tá, na véspera. Assim, preciso que você relate como que foi a véspera. Você chegou em casa, a vizinha disse que ela tinha se encontrado? Eu cheguei com ela.
Você fala... A véspera do dia que ela morreu. Um dia antes. Um dia antes. Eu cheguei em casa, minha vizinha me falou, Matheus, ela tá indo ver ele, né? É aí que foi que eu cheguei em casa e questionei ela, né? Que daí, bem na hora, ele começou a ligar no que eu tava conversando com ela. Aí ele catou, começou a ficar ligando, e eu conversando com ela. Aí eu fui até onde eu acionei meu irmão e falei, Marcinha, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque assim, não tá dando mais 24 horas. Aí eu peguei e falei, mãe, chega disso, vamos parar essa relação tóxica, vamos parar. Aí foi que eu catei e fui pra minha casa. Tá. Isso foi na véspera. Isso foi na véspera. Então você chegou assim a falar pra tua mãe pra não ter contato com ele? Houve ali Falei. Tá certo. Ele disse, quando ele foi interrogado, que nesse dia, na véspera, ele fez a sua mãe dormir com uma videochamada com o celular virado para a cama, para que ele ficasse vigiando ela dormindo, para ver se não vinha outro homem ali. Isso já tinha acontecido antes? Sim, já aconteceu dele forçar ela a filmar dela fazendo almoço. Pegou o celular e coloca para ver enquanto ela tá fazendo almoço, para mostrar que ela tá fazendo almoço. Aí, onde eu catava e entrava, mãe, parou. Aí que começava as intrigas. Em relação a filmar ela dormindo para ele ficar vigiando, isso já tinha acontecido também? Já aconteceu também. Aconteceu. Você acordava durante a noite, às vezes para ir e pegava a situação. Quando você chegou a falar com ele por telefone em alguma ocasião? Sim. Falando claramente que você não aceitava o relacionamento? Sim, claramente. E como que foi a reação dele? Não foi boa. Eu me senti tons de ameaça, né, da forma que é expressado, de uma forma que ele queria forçar a situação, né? Ele chegou assim, nessa situação toda de proteger sua mãe, falando para ele que não queria o relacionamento, ele chegou a mandar alguma foto da sua mãe para você, como um tom de humilhação, intimidação? Exato. Ele mandou fotos da minha mãe para mim quando eu estava no meu horário de trabalho, né, correndo atrás da minha vida, mostrou foto delas para mim, começou a mandar. Entendi. Você que convivia com a tua mãe, você percebeu se ela estava sendo assim coagida a permanecer nesse relacionamento? Ela tinha medo de acontecer alguma coisa com vocês, com o seu Márcio? Sim, eu sinto que a minha mãe sempre me protegeu muito, sempre cuidou muito de mim. E eu sinto que era de uma forma que ele coagisse a mim nas situações. Então, tipo assim, se eu não fizer tal coisa, eu vou ver seu filho. Tal coisa, entendeu? Eu sinto que o relacionamento foi por esse lado. A tua mãe faleceu no dia 1º de dezembro de 2023. Você estava com o casamento marcado, né? Você se casou poucos dias depois. Como que foi essa situação do casamento e o Paulo? Ele falava alguma coisa para sua mãe do casamento? A minha mãe me questionava se ele podia ir no meu casamento. Eu falava, mãe, de hipótese alguma, desculpa, né? De hipótese alguma ir no meu casamento. E ela comentou comigo, né, que ele falou que ela não ia no meu casamento. Ele falou claramente que ela não iria no seu casamento. Sim. Quando ela, no dia da morte dela, ela estava com um pacotinho de um sapato. Você sabe explicar o que é isso? Esse sapato ela tinha comprado para ir no meu casamento. Meu irmão liberou o dinheiro para ela. E ela, no vídeo até parece, né? Ela com a sacola do sapatinho do meu casamento, que tinha mandado para minha esposa. Que ela queria muito ir. Você e seu irmão chegaram a notar se ela chegou a passar dinheiro para o Paulo em algumas ocasiões? Sim, gente suspeita. Você pode explicar melhor essa situação? Tipo assim, eram situações que ele falava que era para comprar comida, que estava precisando, né? E pelos extratos, tudo indica que foi passado. Já aconteceu vezes de eu chegar em casa e ela mesma me falar que estava levando comida para ele, de alguma forma que ele precisava se sustentar, não sei o quê. Mas por esse lado. Em relação aos extratos, assim, vocês já notaram que
assim, você morava com a sua mãe, né? E havia ali a participação também do seu irmão, Márcio. Vocês notaram no extrato se tinha algumas saídas assim injustificadas do que vocês não entendiam para onde ia o dinheiro? Exato, sim. A gente ficava sempre questionando, né? Porque era dinheiro que a gente não sabia para onde estava indo. Uhum. Ela chegou já a falar para você que não era para você encontrar com ele, porque achava que ele podia fazer algum mal para você, Sim. que ele já tinha matado alguém? Ela falava isso? Sim, ela já chegou a falar para mim, falou assim: Matheus, toma cuidado com ele, porque você não conhece ele, você não sabe como que ele é, o jeito dele, não vai falar nada não. Tanto é que quando eles estavam em ligação, ela falava assim: não vai falar nada não, porque você não conhece ele, porque senão ele pode fazer alguma coisa. Ixi. Tá. Então, assim, você pode explicar, relatar aqui para os jurados que você e seu irmão não queriam que ela se relacionasse com ele? Isso é... Sim, isso, nós né? não queríamos esse relacionamento. Tá. Tanto é que eu pedi ajuda várias vezes pro meu irmão, de uma ação. A gente tinha que fazer alguma coisa por conta da toxicidade. Você disse que ela apareceu algumas vezes com lesões aparentes em casa? Nos braços dela. Uhum. Eu vou te mostrar algumas fotos, tá? E queria que você pudesse explicar para os senhores jurados, para que eles entendessem melhor quem é a sua mãe, tá? Tá. Pode colocar a foto no movimento 277.3. Mais uma pergunta. Os pais da sua mãe são vivos? Só a mãe dela. Só a mãe. Mãe dela. Você pode... Você pode explicar quem são essas pessoas na foto? Sim, essa é minha mãe, né, do lado esquerdo, e meu irmão no meio. Esse dia eu acho que foi até meu aniversário, né, que a minha mãe fez questão. Chegava no meu irmão e falava assim: Marcinho, vamos fazer alguma coisa pro seu irmão de aniversário? Um bolinho, a gente confraternizou esse dia com a minha cunhada, né? E nós ali fez algo mais familiar. Tá. Essa 277.9, por favor. Essa daí foi perto dos supermercados de Marialva, onde reside a mãe dela. Tá. A gente estava visitando a mãe dela lá nesse dia, fazendo uma confraternização entre a família no domingo. Tá certo. Matheus, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Nossa, só agradecer tudo que minha mãe fez por mim na minha vida. A mulher sempre me ajudou em tudo. Que eu sinto muita falta dela. Só essa dor de perder uma mãe da forma que foi nunca vai me preencher esse vazio. Uma pessoa que sempre zelou por mim, que sempre ajudou a ter algo melhor na vida, das condições financeiras que a gente teve. Só isso. Só agradecer a ela. Só isso. Defesa tem perguntas? Silêncio. Desculpa, assistência à acusação? Sim. Bom dia, Matheus. Bom dia. Matheus, você respondeu à promotora que ele enviou algumas fotos da sua mãe. Eu queria saber que tipo de fotos são essas. Você poderia esclarecer para os jurados? Fotos nudes. A sua mãe nua, isso? Nua. Mandava para você? Mandava para mim. Você disse que para a promotora que você conversou com ele por telefone. Eu gostaria de saber se mensagem de WhatsApp ele chegou a te mandar também mensagem escrita ou áudio, alguma coisa. Chegou a mandar mensagem para mim. Você se recorda o conteúdo desses áudios ou dessas mensagens? O que ele dizia para você? Tipo assim, ele falava que queria saber onde minha mãe tá, porque ela sumiu do WhatsApp, que não tá respondendo ele, sempre assim. Então é aí que ele começava.
né, nos tons que ela ficava, tipo assim, ir na igreja, sempre quando ela ia fazer outras atividades domésticas, aí que ele começava a ligar para mim, ele mandava mensagem para mim. Tá. Mateus, quando ele foi ouvido pelos policiais, a justificativa dele é que ele disse que esperou a sua mãe dormir e foi mexer no celular dela. E ele fala claramente assim, olha, eu falei para ela, você vai tá mexendo no celular, vai descansar, então deixa o celular aberto aí na cabeceira da cama. Ele levantou e foi olhar esse celular. Ele disse que matou porque havia conversas dela com uma suposta pessoa chamada Nelson. O que eu quero te perguntar, Mateus, a polícia devolveu o celular da sua mãe para você? Devolveu. Você olhou o celular da sua mãe, ou MSN, ou WhatsApp, se havia esse Nelson, se havia alguma mensagem com outra pessoa? Das informações que eu olhei, eu não encontrei isso. Você procurou isso aí? Se tinha uma conversa dela com o tal Nelson? Procurei, não encontrei. Tá. Só um minutinho, Mateus, que eu fiz umas anotações aqui. Ok. Mateus, alguma vez a sua mãe chegou a mencionar com você, ou chegou ao seu conhecimento, que ela tinha vontade de terminar o relacionamento com esse Paulo? Sim, já teve vezes dela ser bem clara para mim que não quer mais. E ela te explicou o motivo de não conseguir terminar esse relacionamento? Olha, os motivos, assim, ela não explicava para mim, porque ela sabia que de alguma forma eu ia conversar com ele, eu ia ligar com ele, aí que ela falava, aí que é onde entrava a questão dela, não vai atrás, Mateus, que ela não queria me envolver. Entendi. Você sentia que ela tinha medo dele? Sim, sentia que ela tinha muito medo dele. Mateus, você comentou aqui que a vizinha disse para você, olha, Mateus, ela saiu com ele. Ela comentou alguma coisa que deixou a vizinha em alerta, ou você comentou com a vizinha? Eu queria entender a participação da vizinha nesse contexto. Ela comentou com a vizinha. Aí foi onde a vizinha me enviou mensagem, falando assim, olha, Mateus, ela tá indo lá ver o Paulo. Tá, ela só comentou que estava se relacionando, que ia ver, ou comentou algo mais sobre o relacionamento dela com o Paulo? A minha mãe? A minha mãe não comentou nada comigo. Quem comentou foi a vizinha daí. Tá, mas o que eu quero entender é, olha só, a vizinha te avisou que a sua mãe foi encontrar. Sim. Demonstra que essa vizinha estava em estado de alerta, cuidando. Sim. Qual o motivo da vizinha estar em estado de alerta? Sua mãe comentou alguma coisa ou você comentou com a vizinha para a vizinha ficar ali? Eu tinha comentado para a vizinha para ela sempre me manter informada sobre as situações que a minha mãe saísse. Entendi. Tá bem, Mateus, eu estou satisfeito, muito obrigado, tá? Eu sinto muito pela sua perda. Ok. Defesa. Bom dia, Mateus. Bom dia. Mateus, primeiro, antes de tudo, eu gostaria de externalizar meus sentimentos a você, a toda a sua família pelo ato. E meus apontamentos são algumas questões, só que eu tenho algumas dúvidas. Você poderia confirmar comigo, você comentou em delegacia para o delegado que a sua mãe tinha o costume de emprestar dinheiro. Você poderia confirmar se ela era uma pessoa que emprestava dinheiro, como ela era nesse sentido? A minha mãe era uma pessoa que emprestava muito dinheiro, sim. Tanto é que qualquer pessoa que coagisse assim, com ela, que ela nem conhecia, ela emprestava dinheiro. Tá. Mateus, o policial que sentou aí antes de você, ele citou o nome Nelson. Eu precisava saber se você conhece, sabe quem é. Eu posso permanecer em silêncio quanto a isso? Tem esse direito? Qualquer pergunta mesmo? Não, doutor, é que o policial que sentou aqui antes, ele tocou no nome Nelson. Eu só gostaria de saber se o Mateus conhece. Pode esclarecer para nós? Tá? Sim, eu conheço ele. Da minha parte, doutor Marco. Mateus, eu gostaria também de expressar minhas condolências para você e para toda a família. E eu tenho algumas dúvidas aqui também, algumas questões que eu gostaria de esclarecer. Sobre a questão, no dia anterior aos fatos, na véspera, né, no dia 31 de novembro de 2023, você se recorda se
a Maria Ivone se encontrou com o Paulo? Na véspera? Isso. Não tenho conhecimento sobre. Tá certo. Em delegacia, quando você foi prestar depoimento, né? Você até mencionou sobre o celular da sua mãe, a Maria Ivone, que você teria ali o acesso, né, ao celular dela. Sobre essa situação, o celular dela foi repassado para o delegado, para algum investigador? Estava com o delegado. Ficou com o delegado? Sim. Tá certo. Você sabe me dizer há quanto tempo a Maria Ivone e o Paulo teriam de relacionamento? Não tenho ideia. Eu fiquei sabendo mais ou menos uns 6 meses antes do acontecido, quando eu vi as lesões no braço dela. Uhum. Eu gostaria de retornar à pergunta do Dr. Matheus, que inclusive o assistente de acusação também perguntou, né, mencionou sobre o nome Nelson, né? Eu gostaria de questionar se, por um acaso, na antiga relação que a sua mãe teve, ela teria, de algum modo, se relacionado com o Nelson, estando comprometida com uma outra pessoa? Excelência, isso aí é fato passado, não está relacionado aos fatos que a gente está tratando aqui agora. Só é uma questão, né? Ele, como filho, ele pode se recusar a responder as perguntas, mas se você não souber, também pode falar que não sabe. Se você quiser falar que sabe, pode falar. Quero respeito da minha mãe quanto a isso. Tem como? Ok. Pode seguir, defesa, com a palavra. Ok. Pela defesa é só. Ok. Só esclarece, sua mãe deixou 2 filhos, você e o irmão? Eu e meu irmão. Vocês não tinham filhos quando ela faleceu? Não, nós não temos filhos. E aí a mãe dela ainda era... A mãe dela é viva. Avó. A mãe dela é minha avó. Irmãos também, irmãs? Ela deixou irmãos? Ela tem irmãs. Irmãs, quantos? Tem 2 irmãs e um irmão. 3 pessoas. 3 pessoas. E o pai dela, seu avô, não? Faleceu. O pai dela já faleceu. Ok. Já era falecido? Já era falecido. Há muito tempo já. Jurados querem fazer perguntas? As pessoas sabiam da relação dela? Como? As pessoas da família sabiam da relação dela? Quantas pessoas da família sabiam da relação dela com o Paulo? Eu, meu irmão e os irmãos dela. Uns 4. Uns 4, 5. E mesmo tendo as agressões, vozes que ele mandava, ameaças, você sabe relacionado com isso? E mesmo ela falando em eventualmente lesões, ameaças, vocês não levaram o caso à polícia? Eu queria ter feito alguma coisa, mas ela sempre não queria. Ela sempre falava assim, não, Matheus, não faz isso, que não é certo. Sempre assim. Mais alguém quer perguntar? Matheus, primeiramente, eu gostaria de desejar os sentimentos. Eu gostaria de questionar se você sabe onde sua mãe conheceu. Onde o quê? Onde ela conheceu. Onde ela conheceu o Paulo? Não sei, mas provavelmente deve ter sido por redes sociais. Ok. Mais alguém? Podemos encerrar? Nada mais? Pode ir embora ou ficar assistindo. O réu, Paulo de Freitas Alvarenga, foi condenado por 2 crimes em 2 processos diferentes. No primeiro, em Minas Gerais, ele foi acusado de ameaça, lesão corporal e dano. O juiz manteve a prisão dele, principalmente porque ele confessou a ameaça e a situação ainda era considerada grave. No segundo caso, julgado em Maringá, Paulo foi condenado por matar sua namorada, Maria Ivone Letra, em dezembro de 2023. O crime aconteceu dentro de um hotel e, segundo as investigações, foi motivado por ciúmes. Paulo foi preso no dia do crime e ficou detido até o julgamento. No fim, o juiz decidiu 18 anos de prisão em regime fechado por feminicídio, e a prisão dele continua válida também pelo outro processo. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!